Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Amém. Estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração. Hoje, em especial, teremos a Santa Ceia, que para nós é um motivo de alegria podermos participar. A maioria, juntos aqui, alguns irmãos que não puderam nesse tempo participar da ceia, hoje poderão participar da ceia. Então, eu te convido a você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 138, a partir do verso 1, Salmo 138, a partir do verso 1. Olha para o irmão que está ao seu lado, cumprimente ele com a paz do Senhor, faça assim com o braço assim, a paz do Senhor. Oh, meus irmãos, esperamos em breve, se tudo der certo, de repente até o fim do ano, ou início do ano, essa vacina aparecer, para que a gente possa, meu irmão, no espaço curto, daqui a um pouco, poder nos confraternizarmos aqui, nos abraçarmos. É difícil, a gente poder querer dar um abraço no irmão e não poder, por uma questão de cuidado com o irmão também, mas esse tempo vai passar, meus irmãos, essa tribulação ela vai passar. Enquanto isso, nós temos que nos fortalecer, buscando a Deus, mantendo a nossa vida com Deus e a nossa comunhão de pé, porque essa tribulação vai passar e nós iremos passar, meu irmão, com os nossos pés a seco, como aquele povo atravessou o Jordão e entrou para a terra prometida. Nós iremos alcançar aquilo que Deus tem prometido para nós. Nós temos que confiar, nós temos que perseverar, nós temos que entender, meu irmão, que esse é um tempo que nós temos que nos manter de pé, fiéis a Deus, porque isso tudo vai passar. Salmo 138, a partir do verso 1, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração na presença dos deuses. A ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que clamei, me escutaste, alentaste-me e fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás e estenderás as mãos contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu fico com o versículo 2, que diz que ele colocou a sua palavra acima de quem ele é, acima do seu próprio nome. Isso é muito profundo, porque quando Deus olhou para a terra, por ele ser um ser justo, e por não haver ninguém semelhante a ele, pelo qual ele pudesse fazer juramento, o que ele faz? Ele vai colocar a sua palavra, ele vai colocar acima de quem ele é, para que ele seja justo ao falar. Por quê? Porque se Deus não tem parâmetro, como ele irá agir, como ele irá ser justo para o homem? Então ele coloca um parâmetro de que a palavra dele está acima dele no que tange a justiça, de modo que ele não pode ir contra a sua própria palavra. Isso é tremendo, meus irmãos, porque Deus estabelece um parâmetro, ainda que o homem não merecesse esse parâmetro, ainda que o homem não seja digno de Deus colocar algo por causa do homem, mas Deus faz isso, sabe para quê? Para poder provar que ele é justo, que ele é fiel, que ele é bom, e que Deus, meu irmão, faz as coisas com justiça e com equidade na vida do ser humano. Deus jamais é injusto. Quando as pessoas atribuem os desastres, as mortes, situações que acontecem no mundo a Deus,
eles estão falando sem saber o critério que Deus tem. Tudo que acontece é decorrente ao pecado do homem, às ações do homem no ambiente. Tudo é o homem que influencia dentro desse plano terreno. Mas Deus ainda assim, sabedor e presciente de que o homem ainda haveria de falar que as coisas que acontecem são advindas ou acontecem porque Deus às vezes quer fazer, quer punir. Meu irmão, olhe para Deus como um Deus de amor. Deus é um ser amoroso. Deus, meu irmão, não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus é sofredor. Meu irmão, que Deus é esse que coloca parâmetro de justiça para poder falar comigo e com você, para que Ele não fique acima de mim, de você, no que tange justiça, para que quando Ele fale, realmente Ele seja justo. Isso é um Deus maravilhoso. Isso é um Deus grandioso. É um Deus, meu irmão, que fala com você, mas Ele tem moral, mas Ele tem diante de mim, de você, a capacidade também, meu irmão, de exigir através da sua palavra. Por quê? Porque Ele não volta atrás do que fala para você. A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, se você guardar a palavra, se você obedecer, se você cumprir, a bênção do Senhor, ela te acompanhará. Sabe por que isso vai acontecer? Porque Deus não pode voltar atrás, porque Deus é fidelíssimo, porque Deus é justo e a sua balança não pende para aquilo que não seja justiça. Então fique confiado que você serve um Deus justo, um Deus que não deixa passar nada, um Deus que conhece todas as coisas e contempla. Pode ter certeza, meu irmão, até essa pandemia, tudo isso que está ocorrendo sobre a face da terra, não ache que Deus é injusto. Pelo contrário, meu irmão, as coisas acontecem porque o homem tem a mão do homem. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, crio luz e crio as trevas. Ele vai dizer assim: crio luz, crio trevas. Ele vai dizer que dá a vida e também tira a vida. Ele faz todas essas coisas. Mas, meu irmão, todas as ações decorrentes do homem é do homem. Ele não pode fazer nada daquilo que o homem faz. Todo ato tem uma consequência. E, meu irmão, infelizmente, é a mão do homem. Você fala assim: mas por que a mão de Deus não intervém? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas vão de acontecer e elas precisam acontecer, porque nós vivemos a geração derradeira dos últimos tempos, em que nós estamos vivenciando, os nossos olhos estão vendo, apesar de termos tanta tecnologia, de tantas coisas que nos servem, que nós olhamos como o mundo evoluiu, mas uma coisa também nos aponta. Daniel disse, capítulo 12, versículo 4, que por se multiplicar a ciência, então viria o fim. Não se iluda, meu irmão, tudo isso está cooperando para que aquele grande dia chegue. E Deus, meu irmão, sabe que esse tempo ele vai acontecer, as coisas irão acontecer. É porque Deus é injusto? Não. É porque chegou o tempo em que Deus está permitindo, o homem está fazendo. Mas vai chegar uma hora que quando o relógio do céu bater e a 70ª semana de Daniel se cumprir, então isso vai apontar para um tempo em que o mundo nunca experimentou aquilo que os profetas do Velho Testamento disseram, que o cálice da ira de Deus há de descer sobre a terra, que o dia do Senhor e o dia da vingança e o dia do seu furor há de se transbordar sobre os moradores da terra. Esse tempo está por vir, quando a igreja foi arrebatada, meu irmão, esse tempo vai começar sobre a face da terra, e os homens que outrora, que blasfemavam, que iam contra os princípios, que iam contra aquilo que a palavra dizia, experimentarão toda a agonia, todo o furor e tudo aquilo que Deus há de fazer sobre a terra, porque escrito está, e meu irmão, passarão céus e terra, mas essas palavras não hão de passar. Por isso eu te chamo a você se pôr de pé, compreendendo que você serve um Deus justo, compreendendo que Deus é bom em todo tempo, que Deus está no controle das nossas vidas, apesar das situações que estejamos vivendo e passando. Deus continua sendo bom. É isso que você precisa entender, quem Deus é. Você precisa se relacionar com Deus, mas um Deus que você compreenda quem você está servindo. Um Deus bom, um Deus que está pronto a ouvir a nossa oração. Apesar de tudo, Ele guarda os seus. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Se você clamar, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, porque Deus é justo. Então feche os seus olhos,
Curve a sua cabeça. Eleva os teus pensamentos a Deus agora. Deixa a presença dele vir sobre você. Deixa a graça de Deus te envolver. Fala com Deus. Essa noite é uma noite que eu e você vimos aqui oferecer algo. Você saiu da sua casa, se preparou, se arrumou, mas você veio adorar o Deus vivo. Você veio hoje porque você marcou um encontro com Deus. Você não veio aqui por um acaso, aleatoriamente, vamos lá ver o que vai acontecer, não. Você tem que saber o que você veio fazer aqui. Quando você passou por aquelas portas, o teu culto já começou. E aqui dentro nós temos que estar prontos a oferecer o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração. Ofereça a Deus o que você tenha de melhor. Porquanto diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ofereçamos a Deus sacrifício racional, um culto racional, porque a Bíblia vai falar, renovemos o nosso entendimento e apresentemos os nossos corpos como sacrifícios santos, vivos e agradáveis a Deus, porque este, disse o apóstolo Paulo, é o vosso culto racional. Se você está aqui, esteja de corpo, de alma e de espírito, ofereça a Deus aquilo que Ele merece. Meu irmão, nós damos a César o que é de César a semana inteira. Nós temos as obrigações, nós somos pessoas que temos responsabilidades, mas quando você entra por aquela porta, a tua responsabilidade é adorar a Deus, a tua responsabilidade é deixar tudo nas mãos dele, confiar de que você está aqui adorando e que o tempo que você veio prestar a ele de culto tem que ser exclusivo para ele. O teu pensamento tem que estar aqui, o teu coração tem que estar aqui, o que você está pensando acerca de amanhã, ô meu irmão, deixa paradinho aí, confia em Deus, porque se Deus não for suficientemente para você aqui nessa noite, Ele não será nunca, nem amanhã, nem depois da manhã. Então entenda, Deus para você é suficiente, confia nele, adore a Ele. Se você veio prestar o culto racional, então meu irmão, começa a se despojar de tudo aquilo que você entrou aqui e que ainda não estava voltado para Deus. Refaça o teu altar agora, há tempo. Refaça o teu culto com Deus agora, há tempo. Deixa as coisas de lado, deixa as coisas que estão perturbando teu coração e tua mente no altar agora, porque você veio servir ao Senhor dos Senhores, você veio prestar o culto ao Deus vivo, ao Deus que está aqui, ao Deus que conhece todas as suas necessidades. Se você adorá-lo, o segredo de Deus te abençoar é você dar a Deus o teu melhor, o teu culto, a tua expressão, a tua adoração, meu irmão, a tua força aí que está em você. Ofereça a Deus, ofereça o teu canto, a tua voz, ofereça os teus pensamentos agora a Ele, oferte a Ele agora tudo que há em você agora, todo vigor, toda força. Você está de pé, é por causa dele, é porque Ele é Deus. Então dê a Ele agora toda a tua expressão de culto e de adoração em nome de Jesus. Pai Celestial, somos gratos a Ti, porque o que daremos a Ti, como disse o salmista, por uma tão grande salvação? Como podemos retribuir aquilo que Tu tens feito? Tu tens sido bom, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência tem estado sobre a nossa vida. Se não fosse o Senhor, ora, diga Israel, como diz o salmista, há tempos teríamos sido consumidos, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, para que hoje estejamos aqui, ó Pai, e possamos adorar o Teu nome. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba, Pai, os Teus filhos que vieram aqui nesta noite, receba o culto de cada um, receba como uma oferta suave, uma oferta agradável, uma oferta de culto a Ti. Receba o nosso culto, Pai. Toma tudo em Tuas mãos, entregamos a Ti na certeza de que Tu vais operar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia em dois textos da Palavra de Deus. Um está em Salmo 90 e o outro está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13. Salmo 90, você vai ler comigo? Do versículo 12 ao versículo 14. Aliás, do versículo 10 ao versículo 14. Salmo 90, versículo 10 a 14, e Tiago, capítulo 4, de 13 a 15.
Amém? Vamos lá, diz assim. Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos cedo com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Capítulo 13 de Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículos de 13 a 15. Nos diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Perceba que tanto o Salmo 90 como o livro de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 15, eles falam da vida como algo passageiro, como algo em que, desde o Éden, quando Deus colocou a árvore comível, colocou a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, a partir daquele momento que o homem peca, em que Deus priva Adão e Eva de comerem da árvore da vida, na qual Apocalipse vai dizer que aos que vencerem hão de comer esse fruto, que é o fruto da eternidade, no qual, quando Adão pecou, esse fruto foi vedado e nunca mais o homem passou a ser eterno. A partir daquele momento, o homem conhece a brevidade da vida, apesar de, no primeiro momento, Metusalém, que foi o mais velho com 967 anos a morrer, isso começa a decrescer, nos mostrando que o pecado ele iria de geração a geração, iria degenerar a vida do ser humano e iria limitar o tempo do ser humano. Desde o início, o ser humano, ele, quando peca, e a partir das gerações futuras, você vai ver que homens maus se levantaram sobre a face da terra, como a geração de Caim, que vai se levantar homens maus. Você vai ver depois, Gênesis capítulo 6, vai falar sobre a corrupção do gênero, e desde que o mundo é mundo, meu irmão, se Deus não limitasse o tempo do homem, nós poderíamos ter pessoas que cometessem e fizessem maldade eternamente. Por isso, Deus coloca 2 anjos com espada flamejante, não permitindo mais que o homem adentrasse o jardim do Éden, e depois do jardim do Éden ele desaparece. Você não vai vê-lo mais, apesar de sabermos que ele ficava na região do Iraque, atual Iraque hoje, mas nunca mais se encontrou sequer vestígios desse paraíso. Ou seja, desde então o homem passou, por causa dos seus pecados, a diminuir o seu tempo de vida. E ora, se Deus não fizesse isso, meu irmão, teríamos ainda o espírito de Hitler atuando e cometendo atrocidades como outros homens que passaram pela terra. Mas isso é para mostrar que a vida é breve e que, por mais que o ser humano faça o mal, aquilo daqui um pouco vai passar, ele não vai ficar muito tempo. Isso é para nos mostrar e para que o ser humano entenda que nós temos um conflito. É um conflito em relação
ao que é eterno, e eu quero que você preste atenção comigo, com aquilo que é transitório. Nós temos um conflito interior, porque às vezes nós nos esquecemos que nós nem sabemos o dia de amanhã, mas o ser humano às vezes faz as coisas achando que o amanhã para ele é ele que decide. Tiago vai dizer, olha, em vez de você ficar com aquela ideia de que faremos isso, compraremos isso, faremos isso, ele não está dizendo que você não deva planejar, mas ele está mostrando que a transitoriedade da vida humana não tem como você planejar se Deus não permitir. Nada acontece se não for permissão de Deus. Meu irmão, estamos num tempo que isso tem que nos remeter a uma reflexão. Nós não somos nada, o texto vai dizer, somos como uma fagulha, nós somos como a folha que cai e seca e murcha. Você vai ver isso em várias passagens da Bíblia, e eu quero hoje trazer uma reflexão para você, para que você entenda, meu irmão, que nós vivemos numa coisa transitória. As coisas são passageiras. Por mais que consideremos que 50, 60, 70 anos possa ser muito tempo, mas isso passa rápido. Por isso vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 12, Salomão, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está falando, lembra-te do Senhor enquanto há força em você, enquanto você pode fazer, enquanto você tem prazer, porque ele vai dizer que virão dias que você vai dizer, neles não tenho prazer. Por quê? Porque você já não vai poder mais dar a tua juventude, a tua força, o teu melhor. E aí você vai ter que lidar com as questões humanas, que são as questões que nos acometem com o tempo. Problemas, doenças, enfermidades. Então nós temos que andar aqui nessa terra tendo a consciência de que somos chamados sempre a uma reflexão para pararmos, para sabermos se estamos vivendo de fato uma vida condizente com a realidade, como foi dito aqui, aquilo que cremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Salmo 90 foi escrito no último terço da vida de Moisés. Moisés já estava entrando para a fase final derradeira. Vocês sabem que houve 3 momentos, que é o que ele vive até os 40 anos na terra do Egito. Depois dos 40 anos aos 80 anos ele vai para o deserto de Midian, e lá ele vai ter um encontro nesse período com Deus, vai formar família, e depois dos 80 aos 120 anos, é o terceiro terço, é o período em que Deus vai levá-lo a libertar esse povo e concluir aquilo que ele tinha que fazer na vida de Moisés. Então o Salmo 90 é escrito nessa terceira fase, e Moisés está citando aqui muito tempo. Ele vai fazer referências do tempo, citando algumas palavras que nos mostram como Deus esteve e está com o seu povo ao longo do tempo. Você quer ver uma coisa? No Salmo 90 ele vai falar que Deus é de geração a geração. O que ele está se referindo? Tempo. Que Deus está e estava e estará sempre com o seu povo. A geração passa, se levanta a outra, mas Deus continua. Ele vai dizer assim, Deus é de eternidade a eternidade. Então, conjugar o que ele está colocando entre um tempo de eternidade a eternidade, ele está dizendo, olha, Deus sempre foi, Deus sempre será, e Deus é. Mas ele traz uma reflexão para nós, porque Deus é isso. Deus é conjugado no campo indefinido, no campo eterno. Nós somos conjugados no tempo definido, no tempo passageiro, no tempo em que as coisas, meu irmão, são transitórias e que nós não podemos fincar e firmar a nossa habitação aqui para sempre. O ser humano, meu irmão, se esquece de que nós, de fato, não somos e não iremos construir uma vida pós-morte aqui nessa terra. A nossa vida já está
com Deus sendo contado. Quando você entrega a sua vida para Jesus e que você morre para a velha criatura, você já vive o tempo da eternidade. O tempo da eternidade, quanto mais passa o tempo que você vive na transitoriedade terrena, mais você se aproxima do tempo da eternidade que te aguarda. Então nós vivemos nesse conflito entre aquilo que é eterno e aquilo que é transitório. Vivemos no transitório, mas já com a nossa expectativa e com o nosso coração no eterno. Por quê? Você não desagrega mais isso. Uma vez que a sua vida foi entregue para Jesus, você já vive o propósito e o plano daquilo que é eterno. Já está valendo para você. Por quê? Porque se você morrer hoje e estiver em Cristo, você já entra na eternidade com Ele. Então, quando nós olhamos, ele fala assim, 1000 anos para Deus é como um dia. Bem, se 1000 anos para Deus é como um dia, se a gente coloca um ano como 365 dias e coloca 1000 anos numa suposição de 365 mil dias, como se fosse um dia de 24 horas, qual a diferença entre anos e anos e décadas? Qual a diferença? Para Deus, Deus está dizendo, para mim não é nada. Por quê? Porque ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Então você não tem como desconjugar o que Deus é no tempo. Então ele vai falar assim, 1000 anos, Moisés vai dizer, é como um dia para Deus. Porque o tempo para Deus não funciona como a gente. O tempo para Deus já está estabelecido. As coisas que ele vai fazer já estão determinadas. O que ele tem para nós também. O problema é que nós batemos cabeça nessa vida e não compreendemos aquilo que Ele tem de fato para nós, para andarmos em conformidade com aquilo que já sabemos do que Deus tem para a gente e aquilo que nos espera e aquilo que nós temos como desafio nessa vida, o tempo que Ele estabeleceu para mim e para você. Deus tem um tempo para cada um de nós aqui nessa terra. Eu não sei, você não sabe, mas o dia e a hora e o momento que Ele há de nos recolher, isso já está grifado nos céus. Isso não tem como voltar atrás, porque todos nós um dia iremos nos encontrar com Deus. A questão é saber lidar na transitoriedade, saber lidar no tempo em que nós estamos aqui. Podemos viver de maneira melhor com Deus nessa vida, porque nós estamos construindo uma vida que já começou e que nos levará fatalmente à eternidade em algum momento. Mas enquanto ela não chega, precisamos entender o que Deus quer aqui. Por isso, Salomão, escrevendo o provérbio, vai dizer que Deus tem um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, diz Salomão, escrevendo o livro da sabedoria, mostrando que nós aqui nessa terra vamos viver esses tempos, esses momentos variados e diferentes. Uma outra coisa que ele vai falar é: os dias são como um conto ligeiro. Novamente ele está falando sobre o tempo. É um conto rápido, passa e a gente nem percebe. Ele vai falar 70 e 80 é enfado e cansaço. Mas ele vai dizer assim: ensina-nos nesse cansaço, nesse enfado, nesse tempo, nessa brevidade, a contarmos os nossos dias. Ensina-nos a aprendermos o que tem nesses dias em que estamos aqui. Para que nós estamos aqui? Nos ensina a entendermos o que fazemos, por que existimos e para onde vamos. Porque essas são as questões humanas. O que nós fazemos aqui? Quem somos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que de uma hora para outra tomamos consciência de que somos seres que precisamos ter essas convicções na vida, para que isso não gere em nós instabilidade, para que a gente não viva, meu irmão, gerando uma falsa expectativa que traga frustração e que faça com que eu viva os meus dias maus aqui na terra. Se eu aprender, eu vou aprender a viver melhor. Se eu souber o que Deus tem para a minha vida nessa vida, aqui, enquanto eu estiver aqui, foi redundante agora,
Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso andar em consonância com isso para que eu possa ter uma vida com Deus, uma vida relacional com as coisas que eu acabo lidando na vida, no trabalho, na família, buscando a compreender aquilo que Deus quer que eu faça nessas esferas. Porque a felicidade, meu irmão, as pessoas buscam ela de muitas formas, mas quando você encontra de fato, ela só vai te direcionar como você deve fazer, como você deve viver e como você deve, meu irmão, daqui até o tempo que você for contado nessa terra, executar aquilo que agrade ao coração de Deus. Bom é quando o homem compreende o propósito da vida. Eu não vou dizer que nós compreendemos ele 100%, porque muitas coisas só iremos entender na plenitude lá, mas algumas coisas nós já sabemos para onde nós estamos indo, sabemos o que queremos, sabemos, meu irmão, qual é a finalidade de estarmos aqui. Isso nós já sabemos. Por quê? Porque os dias já estão sendo contados na nossa vida. Isso já nos mostra que nós já não estamos aqui sem saber o que estamos fazendo. Já sabemos o que estamos fazendo aqui. Esse é o ponto crucial. É saber o que você está fazendo aqui. Saber que o valor das coisas e o valor de andar com Deus não tem limites. Não tem coisas que você possa, hoje eu estou bem, eu estou andando com Deus, amanhã eu não estou bem, não vou andar com Deus. Você precisa aprender que andar com Deus é uma vida inteira. Estando bem, estando mal, estando doente, não estando doente, estando com dinheiro, não estando com dinheiro. Contentar-se, aprender o contentamento de saber que nem sempre as coisas vão bem, de que nem sempre eu vou ter o que eu gostaria de ter, que nem sempre as coisas vão funcionar como eu queria que funcionasse. Mas se você aprender a contar os dias, se você entender o que Deus tem para você, Ele pode, por graça, por bondade, por misericórdia, fazer você também viver coisas nessa terra que você jamais imaginaria que poderia viver. Então eu quero nessa noite, meu irmão, falar algumas coisas com você, porque Billy Graham vai dizer que existem 3 mistérios para a vida do homem moderno que ainda não conseguimos decifrar. O primeiro, ele vai falar que é a dor, que é a perda, é o enlutamento que o ser humano tem. Meu irmão, você ainda não tem a capacidade de consolar quem vive ou quem está assim. Por quê? Porque é uma coisa que não tem ainda, humanamente falando, coisas que você possa plenamente preencher essa perda, esse enlutamento. O mal, Billy Graham vai dizer também que o ser humano, você vai ter, né, exemplos como eu citei aqui, Hitler e tantas outras pessoas que foram mais e que foram ruins, que às vezes você não consegue compreender por que aquela mente pensou daquela maneira, por que a pessoa agiu daquela maneira. E uma outra coisa que ele conclui como o maior dos mistérios é a morte e a eternidade. Os dilemas que existem entre essas duas palavras, morte e eternidade. Muitas pessoas são iludidas. As pessoas às vezes vão para religiões e frequentam achando que elas estão ali plenas, mas alguém diz que ela vai morrer, que ela vai encarnar, que ela vai transmigrar, que ela vai vir em outras vidas, que ela vai purgar o que fez. Isso é tudo tentando aliviar uma ideia de uma coisa que ela ainda não sabe o que vai acontecer, mas as pessoas tentam trazer uma razão. Meu irmão, a Bíblia vai dizer em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo a morte segue-se o juízo. Isso quer dizer que não tem várias vezes que você vai migrar para poder chegar ao pleno. Não, é nessa vida que você vai ter que aprender a contar os dias. É nessa vida que você vai ter que tomar decisões sábias. É nessa vida que você vai ter que fazer escolhas fundamentais. Você só tem uma vida para fazer isso. Você não tem várias vidas para fazer isso. Se as pessoas ensinam isso lá, elas só estão conduzindo as pessoas a acreditarem em uma coisa que irão iludi-la lá na frente. Porque quando se apresentarem diante daquele que é o doador da vida e que ele tomar a vida agora para si, ele vai falar assim: bem,
você acreditou numa coisa que em vida eu sempre mostrei para você o contrário, mas cada um às vezes se apega àquilo que quer acreditar. Meu irmão, o povo perece, as pessoas às vezes perecem porque não conhecem porque falta elementos para conhecer. Não, a Bíblia está aí. Se a pessoa quiser e se for sincera e se buscar, ela vai aprender, ela vai se converter, ela vai ter um encontro com Deus, porque a Bíblia, ela por si própria, ela se auto-revela e ela tem o poder e a capacidade de salvar uma pessoa sozinha onde ela estiver, porque o poder dela está quando você a lê e abre o coração, o Espírito Santo que dá vida, que vivifica, que faz com que o ser humano tenha uma compreensão daquilo que ele nunca teve na sua vida. Por quê? Porque quem vivifica é o Espírito. Efésios 2:1, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Isso quer dizer que a palavra tem esse poder para nos vivificar. Então, salmista, no Salmo 90, Moisés, ele vai falar sobre as questões da vida. E a primeira delas, me acompanha aqui, Salmo 90, versículo de número 1, ele vai dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração. O que o salmista está dizendo? Que Deus tem sido a nossa proteção em todo o tempo. Deus tem nos guardado e tem guardado a nossa família ao longo do tempo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é a proteção de Deus no nosso tempo. Você vai ver que ele sai do Egito, depois você vai ver os patriarcas, depois você vai ver aquele povo se transformando numa grande nação e Deus protegendo de geração a geração. O tempo aponta para a eternidade. Como lidar com as coisas terrenas? Como aprender a lidar com o transitório se você tem uma perspectiva e uma expectativa de que a tua vida agora está sendo contada por algo que já é eterno? Porque o tempo que se conta nos céus é o tempo kairos, é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo chamado já, agora. Para Deus o que está valendo é agora. Então esse tempo você precisa conhecê-lo, porque o nosso tempo é o tempo cronos, é o tempo que nós estamos ainda aprendendo. E é esse que o salmista está alertando. Aprenda a contar o tempo cronos, mas não se desagregue do tempo kairos, porque é o tempo em que Deus está fazendo as coisas acontecerem. Apesar de eu estar no cronos, eu posso também viver o tempo kairos, o tempo de Deus, porque o tempo meu está sendo contado e eu estou aprendendo a depositar a minha esperança nesse tempo finito, nesse tempo passageiro, num Deus que está acima do nosso tempo contado. Então você consegue agregar aquilo que é transitório na sua vida, mas você consegue compreender que o eterno está com você e você aprende a viver, mesmo no tempo de transitoriedade, um Deus que é eterno e que faz coisas que estabelecem na tua vida um marco que muda a tua vida, que faz você ver as coisas com outro prisma, faz você olhar para as coisas de Deus como você nunca viu. Por quê? Porque as escamas caem dos teus olhos. Glória a Deus. E você passa a compreender que o tempo para Deus, quando vivemos em Deus, começa a ser contado de uma outra maneira. O tempo que outrora vivíamos no mundo, esse tempo passou. Esse tempo foi um tempo que de alguma maneira nos ensinou a contar os erros. Nos ensinou também a ver que algumas coisas não valeu a pena. Nos ensinou que algumas coisas nós tínhamos que deixar para trás mesmo. E o tempo que de Deus, quando veio para nós, nos trouxe uma nova possibilidade, uma nova perspectiva de aproveitar esse tempo e viver da melhor maneira possível com aquele que é o dono, é aquele que é o próprio tempo e que dá a vida e que tira a vida do outro. Poderíamos ter perdido a vida quando estávamos vivendo a nossa maneira e no tempo humano, sem sabermos que não estávamos contando o tempo da maneira correta.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você aprendeu a contar o tempo de maneira correta quando você encontrou a Cristo. Você começou a enxergar as coisas de maneira correta e começou a ser regulado isso em você quando você teve encontro com Cristo. Porque do contrário, meu irmão, nós não tínhamos essa percepção. Não tínhamos essa percepção de tempo, porque corríamos perigo. Efésios vai dizer, éramos filhos da ira, da perdição, andávamos pelos nossos caminhos, estávamos prestes a morrermos e de repente irmos para o inferno. E esse tempo para nós seria terrível, porque se nós não tivéssemos aprendido, esse tempo contaria como um tempo de morte eterna, ou de perdição eterna, aonde os que morrem agora já estão, meu irmão, na perdição eterna. Quem morre agora sem Cristo já vive a sua eternidade, mas não é a sua eternidade com Deus, é a eternidade da qual ele viveu lá para o mundo, para as coisas do mundo, e não aprendeu a contar o tempo. Aprender a contar o tempo é Deus te dando uma oportunidade nesse tempo que nós vivemos, de você entrar e viver no tempo dele, e viver na eternidade que possibilitará você, quando partir dessa vida, entrar no gozo e no seio de Deus e viver eternamente com ele. Porque a proposta, desde que o homem pecou, é de que um dia o homem vai morrer, um dia a matéria vai se decompor. Mas quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem de forma em que o seu espírito fosse a mesma do que a material. Não, porque a material se decompõe e ela só será glorificada porque Deus disse que um dia glorificaria ela, mas o Espírito não. Desde que o homem foi formado, sabia-se que o Espírito jamais morreria. Por quê? Porque ele é uma partícula de Deus. Deus vai dizer, formou Deus o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego, o ruar. Quando Deus fala assim, ele sopra o Nishmat Raim, que no hebraico quer dizer, ele sopra da sua essência, da sua vida, do seu fôlego. E quando entra no homem, se torna espírito. E a partir dali, nunca mais o homem iria espiritualmente ter morte como a parte física tem. A morte que nós falamos é eterna, é a espiritual que o espírito vai ter quando o homem partir dessa vida, em que seu espírito, se não for para a eternidade com Deus, o seu espírito sofrerá eternamente. É isso. Aprender a contar os dias é que ele te livrou disso. Ele te livrou de um caminho que você poderia nem estar mais aqui. Tudo que fazemos já ecoa na eternidade. Toda a atitude que você faz já está sendo contada. O que você vive com Deus está sendo contado. O que você faz aqui nessa vida, Deus está lá tudo registrado. Sabe por quê? Salmo 139. O salmista vai dizer que Deus me conhece desde a fase informe e que já tinha tudo registrado no seu livro. Obviamente que esse livro é o que Apocalipse, capítulo 20, vai dizer. E abriu-se os livros, e os outros livros, e o livro da vida. Porque o livro da vida é onde está lá a lista daqueles que vão herdar a salvação. Mas os outros livros falam do histórico, falam de tudo que eu e você fizemos e vivemos. Tudo isso é registrado. Não pense você que toda a nossa história não está sendo registrada. Toda a nossa história está sendo registrada. O grande dia, meu irmão, que se revelará para aqueles que hão de ser salvos é porque a sua biografia, a sua história, ela precisa ser aprovada por Deus. Porque se não for aprovada por Deus, meu irmão, tudo que foi feito também e foi feito negativamente, esse livro testificará em juízo contra aqueles que não herdarem a salvação, como todos os seus atos que foram feitos desde o dia em que ele veio a esse mundo. Então a primeira coisa fala de Deus e da sua proteção. Se não fosse essa proteção, se Deus não tivesse entrado no nosso tempo e na nossa vida, meu irmão, muito provavelmente muitos de nós nem estaríamos aqui e provavelmente já estaríamos ardendo no fogo do inferno, onde o texto vai dizer que lá haverá choro e ranger de dentes, aonde os vermes entrarão e sairão pelo corpo da pessoa, aonde o sofrimento será eterno. Pode ser até duro que você está ouvindo, mas meu irmão, glorifique a Deus, porque Deus te livrou desse caminho. Você poderia não estar aqui e poderia estar numa outra condição que não há arrependimento. A Bíblia diz, segue a morte, vindo a morte, segue-se o juízo, quer dizer, morreu. O juízo natural das coisas é ou vai para o céu ou vai para o inferno.
Não tem outro caminho. Não tem limbo, não tem purgatório. Até o antigo Papa aboliu o purgatório e o limbo, porque é uma coisa inconcebível de que alguém está no estado intermediário, recebendo missas, recebendo cultos pagãos, para que a pessoa saia dali e seja, de alguma maneira, purgada. Isso não existe. Jó 7,6 vai dizer: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é um homem que desce a sepultura, nunca mais tornará a subir. Não volta. Segunda coisa que eu aprendo aqui, capítulo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Como Deus vê o tempo? Nós vemos o tempo como um ano sendo 365 dias. Deus vê o tempo como 1000 anos sendo um dia. Perceba a diferença e a discrepância do nosso olhar para o olhar de Deus. A maneira como Deus vê o tempo e como nós vemos são totalmente distintas. O que eu aprendo nisso aqui? É a grandeza do que Deus fez na nossa vida. Como eu disse, quando eu olho para esse tempo, eu vejo a grandeza do que Deus realizou na nossa vida. Porque a vida é breve. A vida é um conto, a vida passa, as coisas passam, mas Deus, meu irmão, Ele foi muito bom. E se nós estamos hoje aqui celebrando o Dia dos Pais, que nós comemoramos terrenamente por alguém que foi o nosso genitor, alguém que está sobre nós, alguém que contribuiu de alguma maneira, saiba que esse alguém, ele não é por si próprio. Deus deu a capacidade do ser humano, a mim, a você, ao homem ou à mulher, na sua forma em que Deus colocou o dispositivo para que ambos pudessem conceber, gerar uma outra vida e através dessa vida, meu irmão, as pessoas serem geradas. Então, tudo vem dele. Tudo depende dele. Então, a segunda coisa que eu aprendo é como Deus vê o tempo, a grandeza do que Ele fez por nós. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Por isso, meu irmão, aprenda a viver o tempo de Deus. O tempo de Deus Paulo vai dizer: a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Não se precipite, não haja de maneira em que você faça as coisas sem saber o que está fazendo, sem saber para onde aquilo irá resultar. Porque toda a nossa ação que nós fazemos aqui nessa vida, ela resultará em algumas consequências. E essas consequências, em algum momento, o diabo tenta fazer de tudo para você dar errado, para eu dar errado. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir, é desvirtuar as pessoas de encontrarem a salvação nesse tempo. Porque o tempo para ele também está limitado. Porque a hora que as coisas começarem a acontecer, também vai chegar a brevidade do seu tempo e do juízo eterno que ele há de receber. Então não pense que ele não quer tirar você do propósito de Deus, não, ele quer. Não pense você que ele quer que você age de maneira precipitada, não compreendendo o tempo de Deus. Quer, porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que o justo sabe o tempo e o modo de agir. Se você não está sabendo, é porque o diabo está tentando, meu irmão, fazer com que você dê errado, com que você tome atitudes e você se frustre, para daqui a um tempo, meu irmão, você começar a perceber que as coisas não estão andando na sua vida, mas não é Deus. Não é Deus o culpado. Terceira coisa que eu aprendo, capítulo 90, versículo 5 em diante, ele vai dizer assim: tu os levas como a corrente de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados, ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A terceira coisa é: o que o homem é? Ele vai falar assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades. São os atos que nós cometemos. Nessa vida, meu irmão, não tem nada oculto a nós. Porque as pessoas falam assim: mas, meu irmão, ninguém nessa vida pode dizer que as coisas estão encobertas aos seus olhos. Primeiro, se temos o Espírito Santo, ele está sempre falando. Segundo, temos uma consciência que testifica sim ou não
porque ela é a caixa preta dos segredos do coração do homem, como lá no livro de Provérbios, Eclesiastes, Salomão vai dizer que naquele dia Deus há de julgar os segredos do coração do homem. Então nós temos nessa vertente aqui o que é o homem. Quando ele fala assim, pus as vossas iniquidades diante de ti, salmista no Salmo 51, quando Davi peca, ele vai dizer assim, os meus pecados estão continuamente diante dos teus olhos, contra ti pequei, tão somente pequei. Por quê? Porque ele sabia. Quem anda com Deus sabe quando está fazendo a coisa errada e quando está fazendo a coisa certa. Quem anda com Deus sabe quando está sendo omisso e quando não está sendo omisso. Quem anda com Deus sabe que fazer o bem está diante dele e que não fazer aquilo ali constitui, meu irmão, que você não está andando em acordo com a vontade de Deus. Mas você acha o quê? Que se você não aprender a entender isso no tempo que você está vivendo, o tempo vai passar. Não pense você que Deus vai ficar a vida inteira contentando-se em te oferecer misericórdia e você cuspindo para todos os dias dizendo que você não quer, porque as nossas atitudes depõem contra aquilo que nós falamos. Tem que ter consonância. O que sai daqui da mente e o que está aqui no coração. Quando você não está vivendo isso de maneira correta, o tempo está passando para você, o relógio também está passando. E possa ser que nessa vida aconteça duas coisas. Ou você vai caminhar nessa vida e você em algum momento vai compreender e vai se voltar para Deus e vai procurar viver uma vida com Deus. Ou possa ser também que Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, Deus vai dizer assim, Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou a viverem de maneira dissoluta, Deus os entregou a viverem da maneira como queriam, porque não pense você, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, e Deus sentenciou a geração de Noé, 120 anos foi o prazo, e o que aconteceu, como os homens viviam muito, Noé constrói a arca, o povo não aceita a mensagem, todos ali são advertidos, subvertidos, por causa do juízo, porque não aceitaram. Não pense você que o Espírito Santo vai ficar a vida inteira tentando te mostrar o erro e você continuar te mostrando o erro. Vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai dizer para o Espírito Santo, tu não és bem-vindo aqui. Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 20, eu acho que é isso. Ou é 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se abrir, morarei e farei morada ali. Isso quer dizer que se abrir. Se não abrir, não entra. Não faz morada, não sei e não fica. Isso só depende de você. Não coloque para fora da casa, da tua vida, o Espírito Santo. Porque as nossas ações ao longo do tempo, ou elas vão fortalecer esse elo, ou elas vão ser sedimentadas pela compreensão de que eu estou andando com Deus, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo para onde eu quero ir, vivendo com as minhas debilidades, vivendo com as minhas limitações, mas vivendo para Deus. Porque se eu não estiver entendendo isso, e se em algum momento eu perder o fio, eu perder o time, possa ser, meu irmão, que eu possa estar num vagão desgovernado, porque aquele que está à frente do itinerário que nos conduzirá ao céu se chama Espírito Santo. E se em algum momento ele sair da direção da tua vida, você não conseguirá chegar nos céus. Já estou terminando. Capítulo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, de alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e fada, pois passa rapidamente e voamos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Há uma frase que Sócrates, o filósofo lá da era dos primórdios da igreja, aproximadamente pelo 4º, 5º século antes de Cristo, ele vai dizer assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Arranca os deuses aqui.
O que nos interessa dessa frase? Conheça a ti mesmo. Se você se conhecer, se você aprender os limites, se você saber quem você é e aprender a ter controle, a ter domínio e pedir ao Espírito Santo que te ajude. A quarta coisa, ensina-nos. Quando a gente fala que a gente quer ter uma saúde mental, um equilíbrio entre o corpo e a mente, você precisa conhecer os seus limites. Você precisa fazer coisas que você evite para que aquilo te leve a você ter problemas. A gente sabe que muitos problemas são de ordem que as pessoas têm, que as pessoas nascem, que as pessoas têm problemas ao longo da vida, desequilíbrio do corpo, desequilíbrio dos hormônios, desequilíbrio das enzimas cerebrais. A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que boa parte das doenças, de algumas depressões que eu não estou falando no campo orgânico, estou falando no campo ambiental, eu estou falando no campo de escolhas, de atitudes. Eu estou falando de coisas que deram errado porque dependeram de atitudes minhas também. Porque eu sabia que aquilo era errado e fiz, e aquilo trouxe para mim um dano para a minha vida. E esse dano, para ser corrigido, ele vai ser corrigido, mas ele traz consigo as consequências. Lembra de Davi? Davi foi lá, quis, legal, foi lá, mandou pegar Batseba, pegou, teve um filho de um adultério, legal. Mas todos conhecem a história de Davi. Pode ter sido o maior rei da história, mas o homem Davi é conhecido como um homem que não soube governar a sua casa. O homem Davi foi conhecido como um homem que olhou para dentro da sua casa e viu a sua casa sendo moída, e ele também, por causa das suas atitudes. Isso não foi meramente o diabo. Obviamente que o diabo, ele está sempre aqui, colocando você de cara para o gol, mas quem dá o chute é você. Tentação vem do diabo, é um estímulo para pecar. Ceder a tentação e pecado vem do diabo, vem de você. É você que dá essa oportunidade para que o diabo então possa fazer a ruína na vida de alguém. E aí quando você vê a história de Davi, sinto dor nos ossos. Na velhice, a velhice de Davi não foi boa. Ele foi salvo, mas a velhice de Davi não foi boa. Ele viu uma das filhas sendo estuprada por um filho. Ele teve que ver no seu reinado um filho que se deitou com todas as suas mulheres à luz do dia para humilhá-lo. Um filho que queria matá-lo e ele teve que ver o seu filho sendo morto. Você pegar a casa de Davi, um pandemônio, um grande rei, mas um homem que vive as suas consequências. Ensina-nos a contar os nossos dias. Esse salmo não foi Davi que escreveu, porque Davi, ele não poderia falar de uma coisa que ele também não aprendeu. Ele aprendeu, sabe como? Da pior maneira possível, tomando paulada. Para ser salvo, vão ter pessoas que até vão ser salvas, mas elas vão ser salvas sendo a vida inteira apanhando da vida. A vida inteira. E, meu irmão, tem coisas que eu posso mudar o itinerário daquilo ali. Tem coisas que eu posso mudar o caminho. As minhas escolhas vão mudar algumas coisas que podem me trazer sofrimento. O grande problema é que o salmista está dando a dica. Aprenda a contar os dias. Aprenda a ser sábio. Aprenda a tomar atitudes que previnam algumas coisas na tua vida. Na tua vida não sofra. Porque isso tem a ver com as nossas atitudes. O equilíbrio, porque depois sofremos. Porque viver uma boa velhice com Deus, a gente sabe, o corpo amortece, os problemas vêm. Mas, meu irmão, a alma não pode ficar sofrendo por causa de consequências de pecado. Eu posso sentir dor no corpo. Eu posso ter uma enfermidade porque ela faz parte do corpo físico que um dia vai me acometer. Mas eu não posso ficar sentindo dores na alma por consequências de pecado. Por isso o salmista está dizendo, ensina-me a contar os dias, para que eu não viva essas coisas, porque essas coisas trazem males, e muitos têm vivido esses males. Meu Deus! Muitos estão sofrendo e ainda hão de sofrer, porque são consequências de atitudes erradas, atitudes que começam na adolescência, atitudes que começam na juventude e que às vezes, meu irmão, quebram a vida, que quebram o futuro. E quando a pessoa ela consegue se refazer e pegar a estrada da vida, a vida para ela já passou um bocado.
ensina-nos a contar os nossos dias. Fala também, meu irmão, daquilo que eu quero. Andar com Jesus é bom. Jesus não coloca nenhum jugo sobre nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Mas entenda uma coisa. Nessa vida é uma só. Não tem duas nem três. Se você andar com Deus, Ele também vai produzir, sabe o que em você? Que todo ser humano precisa para poder viver bem. Realizações como pessoa. Ensina-me a contar os dias, quer dizer que nesse tempo eu preciso buscar em Deus coisas que preencham a minha vida. Não são coisas supérfluas e nem passageiras, são coisas alinhadas ao propósito. Aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus me permite viver. Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu tenha paz, Deus quer que eu tenha as coisas, mas as coisas precisam andar em conformidade, as coisas precisam andar em equilíbrio. Deus quer o teu bem, Deus quer que você cresça, Deus quer que as coisas prosperem na tua vida, mas aprenda a viver esse meio termo, essa balança, que Deus quer que você tenha equilíbrio na sua vida. Deus quer que você tenha paz de espírito, Deus quer que você esteja bem, Deus quer que você tenha saúde no corpo, como disse João, saúde na alma. Deus quer que você esteja bem, equilibrado. Não adianta você ser muito espiritual, mas quando vai para a vida prática, para aquilo que interessa, a tua vida é quebrada. Nem muito, nem tão pouco, e não adianta ser desequilibrado nos polos da vida. Tem que viver equilibrado nos polos da vida. Ser espiritual, ok, mas ter caráter lá fora também, mas viver uma vida de comprometimento, ok. Saber lidar com a vida, com as pessoas, entender o que Deus tem para você também. A saúde espiritual, eu já disse para vocês aqui, mediante a afirmação do livro de João, desejo que te vá bem e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. De acordo com essa frase de João, a tua saúde depende do que ele falou aqui. Primeiro, a saúde espiritual depende de você viver em verdade. Nunca vi dizer que verdade adoece ninguém. Verdade não adoece ninguém. Porque quem vive na verdade não fica doente. Tudo que acomete doenças e males na vida das pessoas são atos e consequências. Consequências muitas das vezes estas que não foram construídas mais com a verdade. Então, meu irmão, está em consonância você viver na verdade. Ele vai citar algumas coisas que trazia esse bem para Gaio. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Pensando, como assim não vai bem a tua alma? Porque a alma dele é bem. Ele está falando da vida espiritual como uma coisa que traz equilíbrio para a vida material e que faz você viver bem em todas as coisas. Porque ele vai dizer, conheça a tua verdade. Conheça a tua fidelidade. Conheça o teu amor. Ele está falando das coisas de Deus. Ele vai pontuar com isso o teu testemunho do que as pessoas falam. Então, meu irmão, tudo isso somando a nossa vida com Deus, ela é remédio para nós, ela constrói quem somos e evita muitos problemas da nossa vida, faz com que tenhamos uma vida de fato saudável. A vida saudável espiritual não está relacionada a dinheiro. O problema é que as pessoas não entenderam isso. Você não tem paz em ser uma vida saudável porque você tem dinheiro. Você consegue ter paz numa vida saudável, numa vida equilibrada, é quando você está vivendo em conformidade com os propósitos que Deus estabeleceu para você e não para o outro. Não queira viver a vida do outro. Não queira viver o que o outro tem. Queira viver aquilo que é para você. Aquilo que Deus olha para você e fala, você é digno disso. E se ele achar que você merece mais um pouco, se esforce. Mostra para Deus que você é capaz. Mostra para Deus com as suas atitudes que você é capaz de viver os propósitos dele sem abandoná-lo e também conseguir ter e viver as coisas que te aguardam aqui terrenalmente. Pois, glória a Deus, aleluia.
Capítulo 90, versículo 14, encerramos. Sacia-nos cedo com a tua bondade. Meu irmão, quanto mais cedo, quanto mais você encontrar esse tempo, quanto mais você entender os propósitos de Deus, quanto mais você descobrir isso, cedo virá a bênção de Deus para a tua vida aqui. Quanto mais você levar tempo para entender isso, você pode até experimentar, mas já partindo dessa vida, que é experimentar vivendo uma plenitude de vida. Fala para Deus assim: Senhor, me ensina, me mostra aquilo que tu tens para a minha vida, que eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu posso viver 10, 20, 30, 50, 60. Eu não sei de fato o tempo, mas me ensina a viver o melhor enquanto eu estiver debaixo desse tempo. Me ensina a viver contigo o melhor, porque o melhor para nós conta agora. Para amanhã eu não sei. O melhor que eu estou vivendo é o agora. O agora, para Deus, é o que importa. Se você estiver vivendo com Deus agora, o melhor, é isso é o que está valendo. Amanhã, meu irmão, possa ser que não aconteça. Amanhã possa ser que não venha para nós. Mas se você está vivendo agora com Deus, aquilo que você entende ser o melhor de Deus para a tua vida, permaneça nisso. Se você entende que o que você está vivendo é o melhor, permaneça. Mas se você olha para a tua vida e fala assim: eu não estou vivendo isso, então, meu irmão, refaça a tua jornada, refaça a tua rota e fala com Deus: eu quero viver contigo, meu irmão. Feche os teus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui com um propósito. Nada do que acontece ou o que está acontecendo nesse momento é sem propósitos. Tu és um Deus que tem tudo nas tuas mãos. Não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. E se estamos aqui, ó Pai, na eternidade, esse dia, essa data, esse horário já estava marcado. Algo tu queria falar e mostrar ao teu povo. E estamos aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao nosso entendimento. Abre, ó Pai, para nós a tua vontade, aquilo que tu queres fazer. Senhor, não tem tempo, porque o texto vai dizer há 70, 80 anos, mas o texto também vai dizer que mesmo nessa idade ainda produziriam frutos, porque não depende da idade, depende da compreensão do propósito. Quando aprendemos a contar o dia, na verdade a idade é agora, é o que estamos vivendo. Podemos viver com 20, com 30, com 40, 50, 60, 70, 80. Isso aí pouco importará. Isso vai depender de como estamos vivendo os teus propósitos. Por isso, Pai, abençoe a cada um. Que essas escamas caiam diante dos olhos daqueles que ainda não compreenderam. Para que o tempo não passe em vão. Para que não se perca tempo. Por isso a tua palavra diz que nós devemos andar aqui nessa terra remindo o tempo. Ó Pai, sabendo aproveitá-lo. Porque o tempo passa e as coisas estão acontecendo. E que possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Amém. Vamos encerrar. Pedir ao pastor Marcelo que impede para a bênção apostólica e vamos encerrar. Deus abençoe a todos. Amém. Eu gostaria de pedir a você que erguesse sua mão assim, ó, em sinal de pronto recebimento. Curva a sua cabeça agora, eleve seu pensamento a Deus. Que o grande amor do nosso Pai Celestial, que a graça salvífica do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não só neste lugar, mas espalhados por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e que toda a igreja diga amém. Que Deus nos abençoe. Amém.